Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que satisfação, que presente ter você aqui. Se você é novo, nova aqui no canal, já se inscreve agora no canal, tá? Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque a palavra de Deus merece a nossa curtida e assim você me ajuda a evangelizar. Porque o YouTube, a plataforma do YouTube, ela não mostra esse conteúdo para muita gente se não tiver curtidas, interações, pessoas inscritas no canal. Então, ele entende que é um conteúdo relevante quando você curte e entrega para mais pessoas. Gente, hoje é segunda-feira, 8 de novembro, 32ª semana do Tempo Comum. Eu já partilhei aqui com vocês que eu fico admirado como no final de semana as pessoas somem aqui da homilia diária. Somem. Parece que no final de semana não precisa ouvir Deus, né? Não precisa rezar. Eu sei que no final de semana as pessoas descansam, mas não descanse de Deus. Não descanse de Deus. Essa reflexão aqui é 6, 7 minutos, é breve, mas é a palavra de Deus. Se mantém em contato com a palavra. Não some daqui no domingo e no sábado, não. É interessante, diminui de 10 a 12 mil visualizações só por ser sábado e domingo. Não é que eu quero só visualizações, não. Não é isso. O que eu quero é que você mantenha-se em contato com a palavra. Ai, padre, eu não vi porque eu estava na missa. Então tá bom, tá ótimo. Eu não vi porque eu fiz o meu estudo bíblico. Tá bom. Mas agora, se você não vê, somente por não ver, porque é final de semana, final de semana a gente não pode tirar folga de Deus. Tira folga de tudo mais, mas de Deus nunca. Porque Ele é o sentido da nossa vida, tá certo? Olha, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes em um só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus está falando de coisas muito práticas nesse evangelho. Em primeiro lugar, hoje é segunda-feira, já começando a semana, a gente precisa refletir, né, sobre como viver bem essa semana. Olha, Jesus está nos falando que a gente tem que evitar os escândalos, aquilo que escandaliza a fé dos outros, a vida dos outros. Por exemplo, nós que somos cristãos, você cristão no ambiente de trabalho, você cristão no metrô, no ônibus, na escola, precisa dar testemunho de Jesus. Precisa ser uma pessoa mansa como Jesus, humilde, uma pessoa orante, uma pessoa do bem. Agora imagina, a pessoa está lá na igreja fazendo leitura, toda bonita, com carinha de santa, aí um jovem que vai participar da missa lá, vê aquela jovenzinha fazendo leitura, e acha bonito, né? Tocado até pelo exemplo. Depois vai para a balada, vê essa jovenzinha com um shortinho de 2 dedos, dançando dança obscena, chapando o coco, bebendo, né? É um escândalo. Você está escandalizando a fé do outro. Ele vai começar a pensar, a acreditar que as pessoas da igreja não são sérias, que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito, que pode viver uma hipocrisia, uma coisa na igreja e outra no mundo, que não tem que seguir a palavra de Deus. Você está tirando uma alma do céu, do caminho do céu, e está conduzindo para o caminho, me perdoe, a dureza, mas é real, do inferno, sabe? É duro, mas é real. O nosso escândalo prejudica muitas pessoas, sobretudo você que está na igreja. Quando um padre dá um escândalo, um pastor, tem muita gente que ainda não tem a fé firme, que cai como um dominó. Caiu o pastor, o padre, cai um monte de gente, como aqueles dominós enfileiradozinhos, caindo um, vai caindo o outro, e assim sucessivamente. Então Jesus está dizendo, olha, cuida para não dar escândalo, porque ai daquele que escandalizar os pequeninos, a fé dos pequeninos, tirar as pessoas do caminho do bem. Olha como Jesus é duro. Era melhor que uma pedra de moinho fosse amarrada ao seu pescoço e ele jogado no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Sabe, porque quando você não dá testemunho, você está passando a ideia para as pessoas de que Cristo não é uma coisa séria, de que não vale a pena viver com Cristo, de que a palavra de Cristo é mentirosa. Porque se valesse a pena, nós não viveríamos buscando compensações fora, pecados, mentiras, intrigas. Depois Jesus continua.
falando do perdão. E no final liga o perdão à realidade da fé. Os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. Porque para perdoar desse jeito, como o Senhor falou, é preciso ter fé. Se o irmão vem e peca 7 vezes contra você no dia, 7 vezes você precisa perdoar, para isso é preciso fé. Os apóstolos entenderam. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus foi muito sincero, olha, aumenta a nossa fé. Se vocês tivessem fé, o mínimo de fé, vocês diriam a essa amoreira, arranca-te daqui, planta-te no mar e ela vos obedeceria. Ou seja, a gente tem que alimentar a nossa fé com a oração, com o seguimento de Cristo, para ser capaz de viver a palavra de Cristo. E você sabia que não perdoar para um cristão também é escandalizar os outros. Padre, eu ainda não consegui, mas você está tentando? Você está pelo menos rezando por essa pessoa que te feriu? Senão isso é motivo de escândalo. Quando a gente dá um escândalo, a gente está ensinando as pessoas, mostrando para as pessoas que não é bom ser de Cristo, que é mentira, que é uma farsa, que Cristo não nos preenche. Então a gente precisa de vício, de droga, de mentira, de adultério. Opa, o que não é verdade, Cristo é suficiente para nos fazer felizes. Vem Espírito Santo, nos batiza, nos encha, nos liberta de todo e qualquer escândalo, que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Vem Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, nos faz entender essa palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Olha, não saia desse vídeo sem deixar aqui o seu comentário. Nem que seja 3 palavrinhas, uma linha, escreve aqui. Por favor, não saia sem escrever. O que ficou forte para você desse Evangelho, o que Deus falou no teu coração através dessa reflexão, desse Evangelho. Isso vai ser importante para você, porque te ajuda a fixar, a ruminar a palavra, a internalizar o que Deus te falou. Isso é muitíssimo importante. Escreve aqui nos comentários também os seus pedidos de oração, as pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que eu vou rezar com muito gosto. Ótima semana para você. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes, num só dia, e 7 vezes a ti voltar dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Preste bastante atenção na direção que Deus está dando ao nosso coração, na relação com o nosso irmão. Primeiro, quando a gente vê alguém errar, pecar, falhar, devemos corrigir, devemos repreender. Porque às vezes a pessoa está na beira do abismo, vai cair, a gente precisa puxar o irmão. É uma questão de caridade. E seria uma falta de caridade imensa a gente ver o outro errar e nós não chamarmos ele, irmão, não é por aí não. É verdade que tem que ter caridade, porque sem caridade a gente não consegue nada. A gente às vezes até peca mais do que o irmão na falta ou no erro que ele cometeu. É por amor que eu corrijo o outro. É por amor que eu chamo a atenção do outro. Mas eu não posso deixar de fazê-lo. Erra gravemente o pai, a mãe que não corrige seus filhos. Erra gravemente o irmão que não corrige o irmão. Erra gravemente o marido que não corrige a esposa e vice-versa. O que é preciso é ter a prudência, o modo próprio, o tempo apropriado, mas é preciso sempre corrigir para que o mal maior não aconteça na vida daquele irmão, daquela irmã, na minha vida, na sua vida ou na vida de cada um de nós, porque nos falta a caridade de nos ajudarmos uns aos outros. Que beleza! E seu irmão se arrependeu daquele mal que ele fez, até contra você ou contra qualquer outra realidade, o grande remédio é o perdão. Perdoa, maravilha, levanta. Seu filho errou, reconheceu que errou, se arrependeu, perdoa-lhe. E mesmo que ele cometa isso 7 vezes num só dia, mas 7 vezes se arrepende, perdoa. Não é que a pessoa agora pode cometer os erros à vontade, não.
A forma como Jesus está nos dizendo é que nós devemos sempre perdoar, porque o perdão é o caminho para nós, não só a outra pessoa, para nós reconstruirmos nossa vida, reconsiderarmos nossas faltas e tomarmos o caminho da verdade. Eu não sei quantas vezes eu precisei do perdão de Deus, eu perdi as contas. Quantas vezes eu procurei o sacramento da confissão? Você sabe quantas vezes você precisou dele? Quantas vezes Deus já te perdoou no mesmo dia, na mesma situação, no mesmo pecado, sem fazer conta como nós fazemos? Nós até achamos que Deus é bobo, com todo o perdão da palavra, aqui entre aspas, porque muitas vezes é assim que tratamos a nossa relação com Deus. A gente diz, não, Deus vai me perdoar. Perdoar Ele vai. Agora, se eu não me corrigir, o pecado vai me estragar. Então, a gente muitas vezes quer ser perdoado, mas não quer ser corrigido. Não adianta só perdoar o erro, tem que consertar o erro cometido. Se o seu filho quebra a vidraça do vizinho, não adianta só pedir perdão para o vizinho, tem que pedir perdão, mas tem que corrigir a vidraça. Tem que ir lá, trocá-la e colocar uma nova, melhor do que aquela que se estragou. A gente cometeu um erro na vida, todas as vezes a misericórdia de Deus vai nos acolher. Mas é preciso que a gente se corrija. É preciso que a gente se repare e reparemos o mal que está em nós para que ele não cresça. O perdão de Deus nunca há de faltar. Agora, se eu não me emendar, se eu não me corrigir, a justiça de Deus um dia vai me julgar. Então, a gente precisa ser justo conosco, com o outro também. Dar o perdão e ajudar sempre o outro a melhorar. Por isso que é necessário nos corrigirmos e corrigirmos o outro. Deus abençoe você.